tudo bem? Aula de geografia agora. Eu gostaria que vocês pegassem aí o livro de vocês e a gente vai tratar agora de colocar todo o livro em dia. O que eu estou propondo hoje, e não só propondo, também vou cobrar de vocês listar aí o livro quando as aulas voltarem, é que a gente faça hoje uma revisão de todo o conteúdo da unidade. Por quê, amores? Porque a Pro tinha terminado o conteúdo e a gente ia gastar um tempo fazendo a maquete da nossa sala de aula. Vocês lembram que eu até coloquei aí pedindo papai e a mamãe para levar embalagens, para a gente construir junto a nossa maquete. Em virtude dessa pandemia aí do coronavírus, a gente não conseguiu concluir a maquete. E diversas coisas que a gente fez do conteúdo de geografia, a gente fez por matrizes antes do livro chegar. Então, muito conteúdo, muitas partes aí do livro estão sem preencher, mas a gente já fez. Então, o que vai ser legal dessa aula de hoje? A gente vai poder fazer juntos aqui. Você pausa o seu vídeo, completa aí no seu livro as atividades. 2 pontos legais. Você vai ter mais facilidade de fazer, porque nós já fizemos outra vez em sala, e você vai ter a possibilidade de rever o conteúdo, de dar uma revisada no conteúdo de geografia, ok? Então, abra seu livro aí na página inicial do conteúdo de geografia. A gente começou falando sobre o ambiente, os espaços que a gente ocupa, e isso também é geografia, os lugares que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa história. Então, nessa unidade, a gente fala muito sobre lugares, a gente fala muito sobre pontos de vista. E aí, a primeira atividade aqui é você registrar os lugares que fazem parte da sua vida. Lembra até que o Cadu desenhou uma quadra, a quadra que ele joga futebol, né? Diz que era um dos lugares que ele mais gostava de estar e vai com frequência. É isso mesmo. Então, você vai colocar aí a casa da vovó, você vai colocar a sua escola, a sua casa, os lugares onde você frequenta, os ambientes que fazem parte da sua vida. Depois a gente falou sobre o que a gente enxerga da janela da nossa casa, da janela do nosso quarto. Isso vai ser muito legal, porque em sala de aula, muitos de vocês não devem ter se lembrado de detalhes quando você abre a janela do seu quarto. E eu quero convidar você, na presença de um adulto, viu, gente? Não vai sozinho lá na janela, não, porque eu não sei se tem grade, se tem rede na janela da sua casa. Então, junto com um adulto, você vai abrir a janela do seu quarto e vai observar, focar o seu olhar em observar o que tem ali na janela quando você abre a janela. É uma criança jogando bola, acho que dificilmente vai ter, né? Agora nesse isolamento. Mas é a árvore da rua, é a casa do vizinho, são os carros que estão estacionados. O que você enxerga? Desenhe e registra aí para nós. Depois, nós aprendemos um pouco sobre cartografia, sobre pontos de vista. E a gente viu que um mesmo objeto, eu posso enxergar ele de 3 maneiras diferentes. Olha que legal. Eu enxergo ele de frente, eu enxergo ele de cima e eu enxergo ele de lado. E aí, acompanha comigo lá no livro. Esse carrinho, ó, visão de frente do carro, visão de lado do carro e visão de cima do carro. Olha como são diferentes as maneiras como a gente enxerga um mesmo objeto. Então, você vai fazer essa atividade aí colocando um copo e um caderno em cima da mesa e vai registrar como você enxerga eles de lado e de cima, ok? Aqui, ó, vou mostrar meu caderno de lado, ó. Meu caderno de lado. Você vai fazer isso com o copo e com o caderno, tanto de lado quanto de cima, registrando os dois em forma de desenho. Depois a gente tem essa atividade aqui muito legal, que reforça muito o que a gente aprendeu. Esse menino olhando para a lata de lixo, ele só enxerga a tampa da lata de lixo. Aí você vai ligar aqui se ele está vendo isso de cima, de lado ou de frente. Aí ele se afastou um pouquinho e ele viu a lateral do lixo. E aí você marca qual que é a visão aqui. E depois, o que ele fez? Ele se colocou na mesma altura do lixo, de frente para o lixo.
para poder ter essa visão aí. Então, você marca qual a visão que ele teve. Normalmente, a visão de frente, a gente está na mesma linha de visão que aquele objeto. Por isso que a gente consegue enxergar ele de frente, ok? Depois, você vai marcar aí no seu livro as visões aqui, ó. Visão lateral do sofá. Qual é a visão lateral do sofá? Faz um círculo aí ao redor. Qual que é a visão de cima da mesinha? Pensa se eu olhar para a mesinha assim de cima, o que eu vou enxergar? Qual que é a visão de frente do fogão? Você pode fazer esse teste aí na sua casa. Vai para frente do fogão e enxerga ele de frente. Como que você, estando de frente para ele, qual a visão que você tem? É essa daqui ou essa daqui? Ok? E aí a gente viu que em alguns momentos a visão confunde a gente um pouco, né? Porque num tipo de representação a gente consegue ver os detalhes e num outro tipo de representação a gente consegue ver o todo. Então, pensando nisso, a gente vai registrar aqui essa primeira figura, por exemplo, o que o desenhista desenhou aí e qual a visão que ele teve. E aqui de baixo, o que o desenhista desenhou ou quis desenhar aí e qual a visão que ele usou para fazer esse desenho. Eu lembro que em sala de aula a gente entrou no consenso que isso estava parecendo uma minhoca subindo no poste, não é? Eu queria dizer para vocês que eu descobri uma outra possibilidade. Isso pode ser um gato atrás do poste e aqui ser o rabo do gato. Olha para vocês verem. Quem acha que isso é um gato atrás do poste, mostrando o rabo aí ao redor do poste, escreve aí no livro, tá bom? Depois a gente viu sobre os conceitos de ampliado, reduzido e real. Lembra que eu pedi para vocês colocarem a mão de vocês no papel e vocês desenharem ao redor da mão? Esse era o tamanho real que a sua mão é. Mas nem tudo eu posso desenhar no tamanho real. Por exemplo, se eu for desenhar um elefante no tamanho real, ele não vai caber na minha folha de papel. Então, eu preciso reduzir aquele desenho. Ao mesmo tempo, se eu for desenhar o Covid-19, o vírus, aquela bolinha lá cheia de pontinha, que é como o vírus está sendo representado, né? Eu não consigo desenhar ele em tamanho real, até mesmo porque eu não consigo enxergá-lo. Ele não é visível a olho nu. Ele só consegue enxergar ele pelo microscópio. Então, como é que eu vou representar ele em tamanho real? Não tem jeito. Para eu representar ele de um jeito que todo mundo veja, eu preciso ampliar. Ok? Então, aqui vocês vão falar em qual visão, ampliada, reduzida ou real, cada um desses desenhos aqui foi representado. Depois, a gente fez essa atividade aqui da piscina, que foi uma atividade que deu bastante trabalho, a gente teve que colocar bastante a cabeça para pensar, não foi? Porque aqui é a forma ampliada de representar ela e aqui é a forma reduzida de representar. O pulo do gato que a gente tem que entender é que a mesma quantidade de quadrados que eu tenho aqui e tenho aqui. Então, eu só vou ampliar ou reduzir. Aqui são quadrados ampliados e aqui são quadrados reduzidos. Então, eu quero que vocês representem a piscina aí. Ampliado e reduzido. Depois você vai mencionar quantos quadradinhos você usou para fazer a representação e você vai dizer das semelhanças e das diferenças de cada uma delas. Depois você vai registrar em qual conclusão você chegou. Lembram que nós falamos em sala de aula que a gente pode representar qualquer coisa desde que a gente amplie ou reduza aquele objeto. Essa foi a conclusão que nós chegamos lá. Se você chegar em alguma conclusão diferente dessa daí, pode registrar no livro que a Pro faz questão de ler depois com muito carinho, tá bom? Aí falamos sobre pontos de referência. Falamos muito sobre pontos de referência, sobre como a pessoa consegue identificar a forma que ela vai chegar num lugar. E aí a gente pediu para que vocês colocassem
os pontos de referência aqui mais próximos da sua casa, registrar através de um desenho. Então, se o seu livro aí estiver em branco, você pode colocar. Isso aqui a gente fez no livro, o trajeto da casa. Só que eu quero me atentar numa coisa importante aqui, pessoal. A gente fez isso aqui em folha na sala de aula, depois colamos no caderno e vários tiveram dificuldade de saber o trajeto entre a casa e a escola. Então, quero aproveitar que vocês estão em casa aí com a mamãe e com o papai e vocês perguntem para eles como que a gente vai representar o trajeto da nossa casa até a escola. Porque os meninos ficaram em dúvida onde que vira, que rua que pega. Mas o importante é vocês terem uma noção geral do caminho e representar os pontos de referência nesse trajeto entre a sua casa e até a escola. Ah, a gente passa perto de um supermercado, a gente passa perto de uma igreja matriz, a gente passa perto de um órgão público, de um local que tenha como ponto de referência. É isso que eu gostaria que vocês colocassem aí. Depois falamos sobre frente, esquerda, direita e trás. Vimos que na nossa sala nós temos duas canhotas, né? Duda e Manu, que não escrevem com a mão direita, que escrevem com a mão esquerda. Então, nem sempre a gente pode dizer, ah, a direita é a mão que você escreve. Porque nem todo mundo escreve com a mão direita e nem todo mundo escreve com a mão esquerda. Existem canhotos e destros. Depois a gente viu aqui a parte da maquete, que a gente deixou sem fazer. E aí eu vou analisar se a gente vai fazer ela em casa ou se a gente vai fazer mesmo na sala de aula quando a gente voltar. Fizemos aqui essa atividade muito legal, que também pôs a nossa cabeça para pensar, não foi? Em relação a uma sala de aula aqui hipotética e os seus alunos, e a gente identificar quem estava atrás, quem estava na direita, quem estava na esquerda. Isso foi uma atividade muito legal. E depois a gente viu que existem várias formas de paisagem e que paisagem não é uma natureza bonita que a gente enxerga. Que paisagem é uma forma de representar, né? De representar um local, um ambiente. Então, a gente pode representar as paisagens por um desenho, por um mapa, por uma foto, por uma pintura, por uma foto aérea, né, visão de cima, por uma foto de satélite, ou na visão 3D, que é em forma de maquete. Tudo isso aqui a gente já viu em sala de aula, cada aluno leu aqui a legenda de um dessas representações. E aí o desafio final para vocês, que eu passei na semana que a gente ficou sem aula, era, como você viu, são várias as possibilidades que temos para fazermos a representação de um lugar, não é mesmo? Cabe a nós decidirmos qual delas, no momento, é a ideal. Agora, você vai imaginar que está precisando vender a sua casa ou o apartamento que você mora. E para isso, você precisa montar um catálogo com imagens para chamar a atenção do comprador. Quais as representações você usaria para fazer esse catálogo? Gente, se você tivesse que vender a sua casa, a casa que você mora, qual dessas formas aqui você representaria? Através de um desenho, de um mapa, de fotos, de pinturas, de fotos aéreas, foto de satélite ou de maquete? Eu quero que você pense na melhor forma e represente aqui, ok? Acredito que vocês já tenham feito, porque eu já passei essa atividade. O interessante agora é vocês refazerem, completarem o livro e ao mesmo tempo irem estudando, fazendo essa revisão desse conteúdo tão importante que é essa parte do ambiente que nós vivemos, da geografia, ok? Eu estou à disposição de vocês e com muita saudade. Um beijo e bons estudos!